nossa videoaula Como fazer um melhor substrato para as plantas com a agricultora Abel Manto. Então, dentro do que seu Abel, que é um agricultor e experimentador, a sua vivência aqui na sua propriedade é muito importante, porque ele já tem esse conhecimento com o solo dele, né? E essa amostragem aqui que ele fez foi muito interessante. E assim, seu Abel, eu vejo o solo como o coração da agricultura. Sem o solo, a gente também não consegue ter nossa produção, não consegue produzir. Se a gente tem um solo bom, um solo que ele tem micro-organismos ali presentes, se ele tem os macros e os micronutrientes, é um solo que futuramente o agricultor vai ter uma produção de boa qualidade ali. Então, o coração da agricultura familiar é ali, na agricultura é o solo, porque do solo se tira tudo, né? Se a gente não tiver um bom solo, se o solo não tiver os macros, micronutrientes e os micro-organismos ali presentes, aí a gente também não tem uma boa produção, a gente consequentemente não tem uma boa produtividade. Eu ainda acrescentaria mais alguma Pode coisa. acrescentar. Além de a gente falar o coração, claro que o coração é a base de todo o corpo, né? Mas o solo, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, é a mãe terra. Se você valoriza a sua mãe, ou no caso venera a sua mãe, eu preciso fazer o mesmo com a terra, porque ela que me dá vida também. Porque assim, a gente observa que toda a produção, por mais que seja produção mineral ou animal, toda a base vem da planta. E a planta vem da terra, e a terra, no caso, disponibiliza tudo isso aí de graça. Mas eu preciso trabalhar ela, eu preciso valorizar, eu preciso fazer com que essa terra me dê produtividade hoje, amanhã e sempre. Então é isso que a gente faz dentro do contexto de agroecologia, né? Eu acho que a agroecologia está muito presente dentro dessa fala nossa, porque aquilo que a gente chama processos da agroecologia, né? E a gente precisa mais do que nunca trabalhar o solo, conhecê-la. E se eu não conhecer, eu não consigo trabalhar. E as pessoas acham que o solo eu posso fazer, posso explorar. Não, o solo tem que ser trabalhado. E é por isso que eu falo, eu tive muita dificuldade, como eu falei para vocês, muita dificuldade de entender todos esses fatores. Mas eu passei a entender, se eu não conheço o meu solo, fica difícil de eu interagir. Em qualquer dimensão, o conhecimento é a base. Por exemplo, se você é um professor e não tem conhecimento do conteúdo que você vai passar, você vai ter maior dificuldade de, no caso, fazer uma aula. Se você é um técnico que não tem muita habilidade em determinadas ações, você vai ter muita dificuldade de passar isso para o agricultor. Porque o agricultor vai ter uma hora que vai lhe interromper, vai lhe perguntar, e aí? Né? Então eu passei a entender, se eu não conheço a fundo aquilo que eu realmente estou produzindo, aquilo que realmente eu estou mexendo, o que eu estou ali trabalhando, eu também vai ficar difícil de eu interagir com ele. Então eu passei a entender, hora que eu não tenho nenhuma formação acadêmica, mas eu me obrigou a ser um agricultor, na verdade, de verdade. Porque se um agricultor, qualquer pessoa pode dizer assim, não, eu sou agricultor, mas é um agricultor de verdade? É um agricultor que faz a terra? É um agricultor que produz? É isso que faz a diferença. Então, por isso que eu provoco, viu? Eu sou um cara, talvez eu não preste nem para ser agricultor, talvez eu preste mais para ser um filósofo, né, que é muito crítico. Mas se eu não for um cara crítico, objetivo, a gente não vai avançar, viu? E é por isso que muitas vezes eu confronto com muita gente. Porque a gente acha, eu vejo que é ausente, gente. Não adianta a gente chegar a querer trabalhar a terra sem conhecer ela. Não adianta eu querer trabalhar a planta quando eu não conheço. Eu desafio um agricultor que saiba a deficiência nutricional de uma planta, suas características. Entendeu? Ele não consegue. E nós precisamos, na medida do possível, começar a disseminar essas ideias para o agricultor começar a observar mais o que está fazendo, se possível anotar, porque ele não consegue fazer uma comparação depois. Se ele não consegue entender algumas características de deficiência nutricional de uma planta, ele também não vai conseguir corrigir. Uma planta bem nutrida fica isenta de parasitas. E o parasita, quando acha uma planta, no caso frágil, fragilizada, ela acaba indo até a óbito. Então é isso que a gente precisa. Aí onde muitas das vezes o agricultor ainda usa aquele termo de falar assim, não, eu vou usar veneno, ou seja, fala remédio. Cara, eu fico indignado quando o cara chega para mim, Abel, que remédio eu uso na minha planta para matar cochonilha? Cara, rapaz, tu quer remédio ou tu quer veneno, cara? Porque essa contradição, eu quero veneno, ou quero remédio ou quero veneno? Então se veneno mata, por que eu vou usar veneno?
Eu preciso entender todos esses fatores, porque a própria planta, no caso, desenvolve toxina que expulsa os insetos. Então, esse é o processo da agroecologia. Esse é o conceito. E a partir do momento que você conhece tudo isso, gente, você conhece o solo, você se conhece, você transforma, você se transforma. Então é isso que faz a diferença. Eu quero mandar essa mensagem de muito otimismo para os nossos companheiros e companheiras agricultores, em qualquer dimensão do nosso país, do nosso Brasil, que a chave de tudo é a gente conhecer. E aproveite o máximo do espaço que vocês têm. Não destrua, pelo amor de Deus, porque é como vocês viram aqui. O melhor solo para produzir é aquele que tem uma maior comunidade de vida. Aquilo que a gente chama de microvidas. Ali agora mesmo a gente está produzindo agora o melhor humo do mundo. Talvez que você nunca viu, nem imaginava que poderia ser. As pessoas falam humo de minhoca. Abel fala humus de gongo. Aquilo que a gente chama gongo postagem. Então é isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou conhecendo. O humo de minhoca é ótimo. É um humo que encontra em sua neutralidade de pH. Mas porém eu não posso usar de todas as plantas, exemplo dessas aqui. Já que eu sou hoje um colecionador. Se eu usar humo de minhoca no substrato dessa planta, eu vou matar. Porque vai criar uma laminha, como a gente chama, uma linguagem popular, e vai, no caso, apodrecer as raízes, o caldex. Então é isso, gente. Já o humo do gongo, não. Ele é soltinho, drenável e rico em nutrientes. Então é isso, gente. E é muito que a gente tem que aprender. É muito que a gente tem que passar. Se a gente não fizer isso, poxa vida, não vale a pena a gente lutar. Viu? Aí eu quero mostrar para vocês também como se fazer um melhor substrato. Porque o que é substrato? O que é terra vegetal? O que é solo? Às vezes a gente confunde, a gente fica um pouco lelé. O que é uma terra? O que é terra em si? O que é um substrato? Tem gente que não sabe decifrar o que é isso. Acha que qualquer terra é substrato é terra. E é muito totalmente diferente. Substrato é uma forma de você melhorar, introduzir outros elementos, criar uma base mais apropriada dentro daquilo que você precisa. E uma terra vegetal simplesmente é aquela que você tira. Inclusive, terra vegetal é muito chegado à cochonilha de raiz em planta. Então, vamos entender isso. Eu faço o meu substrato com base de serrapilheira, que é uma camada intermediável de uma caatinga bem ativa ou de uma terra de quixabeira chamada. A gente tira a parte de folha de cima, aquela intermediada que a gente vai tirar para retirar um material riquíssimo, que é o chamado serrapilheira. Aquela que fica entre a camada de cima e a camada intermediada, ela vai ser a terra vegetal. É muito boa, mas porém ela pode trazer alguns danos às nossas plantas. Serve para hortaliças, porém eu tenho que incorporar porque ela vai virar tipo isopor, que vai ficar muito frágil, você vai jogar água, não vai infiltrar. Aquilo que a gente chama não é um solo drenável, Eu preciso fazer ele trabalhar. É por isso que a gente faz o substrato. Viu? Continuando aqui com o seu Abel, ele vai aqui passar agora pra gente uma prática, né, seu Abel? Isso. E vamos aqui voltar aqui para a nossa videoaula. Vamos lá, seu Abel. Então, gente, estamos aqui mais uma vez, continuando o nosso trabalho. E nós vamos mostrar a vocês como se fazer um dos melhores substratos, que pode ser para qualquer tipo de planta, qualquer fase. Tanto na fase inicial quanto na fase adulta ou na fase de produção, que é a gente usar todos os elementos que a gente encontra na própria propriedade, Inclusive nós vamos enriquecer. Eu chamo isso de adubo e chamo isso de adubo de liberação lenta, Que aí eu vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho até uma medida aqui, pois já adiantei o lado. Eu tenho aqui são 5 elementos que a gente vai usar e que a gente vai utilizar na base que nós vamos produzir. Me ajuda aqui, por favor, que o vento vai carregar, viu? Vamos lá. Por ali. Lá? Vai ali que aqui dá para você me ajudar. Bom, isso aqui, gente, é borra de café. Cuidado, viu?
Quando a gente fala borra de café, tem muita gente que pega a borra diretamente do coador e joga para a planta. Não, não é assim. É 90 dias de processo de curtição. Porque também a borra de café também ela tem questão da acidez, né, seu Abel? Isso. Aqui, ó. Aqui já está completando a data. Cadê, ó? Aí. Ó, no dia 24/9, está no último estágio que já está curtido. Inclusive, já até utilizei aqui, já dá para utilizar. No processo inicial, que você chega aqui, que mede o pH, está 3, 2,5, 3,5. Então é altamente ácido, como se fosse uma solução de bateria corrosiva. É por isso que você botar na planta, em vez de ajudar, vai matar. E por isso que eu falo, não use ela sem curtir. Tem que passar 90 dias, cada 30 dias você fazer a reviração para incorporar... Pela essa questão da acidez dela. Isso. E até chegar ao ponto de disponibilizar dessa forma aí, né? Aqui, me segura aí, por favor, viu? Para não ficar por isso. Olha, são 5 elementos naturais que você vai fazer esse substrato, viu? Isso aqui é a casca da farinha de ovo, a farinha da casca de ovo, viu? Depois a gente vai explicar isso aí direitinho. Essa casca aqui eu só tiro aquela pelinha? Eu não tiro, não. Ou ela vai junto? Eu não tiro, não. Porque até não tem então, problema, né? Não tem problema. A casquinha também, aquela coisinha também, ela é rica em cálcio. É aquela película. Que é o que a gente quer dela, viu? Especificamente. Eu tenho um outro aqui. Isso aqui, gente, é a farinha de osso calcinada que a gente produz. Não é aquela que você compra no mercado, não. Que tem que ter cuidado. Aquela que tem um cheiro forte não serve. É mais para alimentação de animais, viu? E tem que ser a calcinada. O que é a farinha de osso calcinada? Quando você eleva uma temperatura de até 900 graus a 1200, que vai calcinar e vai disponibilizar aquilo que a gente precisa, que é uma fonte de fósforo confiável. Entendeu? Bora lá. Temos aqui a borra de café. Isso. A casca de ovo. E aqui temos... A farinha de osso calcinada. Bom, eu tenho um outro elemento aqui, né? Vocês estão vendo aqui, é o carvão vegetal. Nesse estágio aqui, não é muito pó, mas também não é muito grosso. Depois a gente vai explicar um por um, né? Para que serve, qual é a funcionalidade, né? Se eu puder, se não conseguir, você me ajuda, viu? Tá aqui os universitários, as universitárias. Ok, e tá faltando um outro, né? Deixa eu ver se eu acho um outro potinho sim. Beleza. Sabe o que é isso aqui? Cinza de madeira. E qual é a madeira aí? Qualquer madeira. Qualquer madeira. Eu só não posso usar de churrasqueira. Opa, desculpa aí, vai te melar aí, viu? O vento hoje está contribuindo com a gente. O vento hoje tá. Mas eu quero o vento. Opa! Pronto, bom, temos as amostras aqui, né? Gente, eu tenho 5. Ó, eu tenho aqui 5 amostras ou 5 bases. Isso a gente chama de 5 elementos base para confeccionar ou produzir um substrato de boa qualidade. Bom, eu vou fazer isso aqui. Eu vou selecionar esses 3. Eu vou colocar esse aqui. Tá aparecendo até aquelas tabelas químicas, né? Aquelas bolinhas lá. Bom, aqui eu tenho o NPK confiável. Viu, gente? Nitrogênio, fósforo, potássio. Nitrogênio, borra do café. Aqui eu tenho o fósforo na farinha de osso. E aqui eu tenho o potássio na cinza. E aqui eu tenho uma fonte confiável de cálcio, que entra como macronutriente, ou micro. Mas é mais considerado o macro, porque, por exemplo, o tomate, quando ele começa a formar uma rodinha preta, são duas coisas, ou estresse hídrico ou a ausência de cálcio. Se eu fizer isso aqui, um bom substrato oferecer a ele, eu não vou ter problema. Para você ter ideia, tem um ali ainda, que já era para estar estacionando para a nossa região aqui, não é de produzir por muito tempo, mas só porque eu usei o substrato com essa base, estou produzindo ainda de boa, excelente. E aqui eu tenho o carvão vegetal, são duas coisas extintas nele. Além dele servir para, no caso, tá captando os nutrientes, disponibilizar, porque ele funciona como se fosse um ímã.
E ele tem os micronutrientes, tem o boro, tem o ferro nem tanto, mas tem o carbono, tem o manganês, tem uma seção de coisas. Então eu tenho aqui os macros e micros. Aí eu vou colocar. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, não é simplesmente eu ter isso aqui, mas é a quantidade que eu vou usar. Porque assim, o que mais atrapalha hoje o agricultor ter o conhecimento de fazer na prática é a quantidade exata para fazer aquilo que a gente chama de dosagem. Porque até então, se eu falar para vocês aqui, o que é que mata, o veneno ou a dose? O que mata é a dose. Muitas vezes é um veneno que você ingerir em quantidade pequena, pode ter algum problema, mas não mata. O mesmo acontece com remédio. Por mais que remédio seja remédio, mas se tomar em dose excessiva, vai matar. Então, o segredo está aqui. Eu tenho aqui 5 potinhos de números iguais, né? De medidas. Abel, por que tu me dá isso em peso? Ó, eu vou só falar para vocês. Eu vou colocar aqui uma balança, inclusive tudo isso tem aqui. Falei que tem um laboratório, né? Tá aqui. Então eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar aqui o carvão, só vai me dar apenas 62 gramas. Mas se eu pegar aqui a farinha de osso calcinada, vai me dar 153. Então eu não vou conseguir. Eu posso falar para vocês em peso, mas só que você não vai conseguir gravar. Ah, a farinha é 153, o carvão 62 gramas. Então é melhor a gente fazer isso aqui, medidas. A gente chama em ml. Se eu pegar a borra de café, ó, só deu 56. Se eu pegar a cinza, ó, só deu 51. Se eu pegar a farinha de casca de ovo, vai dar 150. Então é muito, você vai confundir sua mente. Então por isso que eu faço aqui, ó, é 140 ml de cada elemento que eu estou usando aqui agora. Lembra bem, viu agricultor, viu agricultura? É 140 ml. Se você colocar mais, vai prejudicar. Se você colocar menos, não vai surtir efeito. Isso foi uma coisa que trabalhar durante 8 anos para chegar a essa conclusão. Por isso que sou agricultor experimentador. E para a gente fazer esse substrato, nós vamos usar uma base chamada serrapilheira. Essa serrapilheira, eu vou usar 5 medidas dessa, que é 1 litro. Ela na rasura aqui dá 900 e cheinho com filé aqui dá 1. Ó, o segredo de um substrato bom é quando você pega aqui ele desse jeito aqui. Ó, eu apertei e soltei. Desmanchou? É a melhor base para substrato. Mas se eu pegar aqui, ó, a terra vegetal, inclusive foi peneirada na pedreira fina dessa serrapilheira, eu vou chegar a fazer isso aqui, ó. O mesmo que eu fiz, na mesma altura. O que aconteceu? Compactado. Então isso vai compactar também lá na leira. Então a melhor forma, por isso que eu falo, o melhor é o substrato feito à base de serrapilheira ou do humo de gongo, que tem essa mesma característica. Ó, de novo. Isso é para você entender qual o material utilizar para fazer o melhor substrato. Então eu tenho aqui uma medida, eu vou usar aqui dentro, 7 medidas de 5 a 7, aqui ó, já tem 2, 3, 4, bora lá contando, 5, 6, eu vou trabalhar com 7, viu? Que vai ser para minhas plantas. E 7, viu? Bom, eu tenho 7 medidas de base, que é a serrapilheira, com o mesmo estágio que eu falei para vocês aqui, ó. Ó, soltinho. Entendeu? Agora eu vou pegar esses 5 elementos e misturar. Os cabritos estão nos ajudando. Gente, eu estou disponibilizando aqui adubos de liberação lenta. Se depois que a gente fizer isso aqui, a gente medir a condutividade desse substrato, ele vai me dar 450, depois vai me dar 580, vai me dar 600, vai chegar a 792. Então esse é o substrato ideal. E ele, cada momento, por isso que eu falei, a cada momento que ele vai se elevando, ou vai ficando disponível, e você vai molhando, ele vai liberando a quantidade de forma lenta. Por isso que eu falo, é adubo de liberação lenta. Não tem contraindicação à planta.
A planta vai amar. É como se a gente estivesse utilizando aqui, oferecendo uma sobremesa para eles. Ah, Bel, mas eu posso fazer uma base só de adubo para eu adubar? Pode. Às vezes você está lá com a planta em um vaso, não tem condição de fazer a reposição. Você vai fazer os 5 elementos do mesmo jeito, misturar entre si e colocar 2 colherinhas para um vaso de 30 centímetros de circunferência. Aí você vai incorporar e regar. Sempre que regar, ele vai disponibilizando para a planta os nutrientes que está ali presente. Então, gente, uma coisa muito bacana. Agora, eu gosto mais de utilizar diretamente o substrato, porque a cinza em si vai lixiviar rápido, ou seja, vai escoar. E eu colocando, misturando, pronto, ela vai ficar presa. E vai disponibilizar o substrato, ou seja, vai disponibilizar o potássio que eu quero dela. Então tá aqui, ó, gente, ó. Aí agora a gente vai, ó, eu gosto muito de meter a mão na massa assim, ó. Então a gente vai fazer uma mistura, deixar toda homogênea. Pode observar que já mudou a textura, já está com a coloração um pouco de cabelos grisalhos, mas isso só por enquanto. Ele vai chegar no que você molhar aí, passar 8 dias, ela vai te dar uma boa coloração, uma boa textura, uma boa... Bom, quando a gente fala de substrato, a gente fala com outra finalidade, que seja bem drenável. Que você jogou água, ela absorve a água e não fica água acumulada. O que mais atrapalha a raiz das plantas, inclusive aquelas capilares que vai nutrir a planta, é o excesso de umidade. Bom, gente, se eu quiser, é porque o outro vaso não está aqui. Se eu quiser, para garantir mais ela ficar mais homogênea, aí eu pego esse material aqui e peneiro numa peneira grossa. Se eu quiser deixar ela mais homogênea, eu posso chegar a utilizar em outra vasilhame, ó, que eu quero garantir a mesma porção de nutrientes que tem aqui, que tem ali, viu? É como se você tivesse uma rede elétrica, tem uma distância, você precisa fazer um aterramento para dar a mesma qualidade de eletricidade no início e dar no fim. É com a cerca elétrica que a gente faz. Então tá aí, ó, gente. Prontinho esse substrato. É difícil? Não. Ah, Bel, mas aí para fazer aqui para encher uma leira de, por exemplo, de 3 por 1 ou 3 por 80, eu vou gastar muito. Não, isso aqui não é para você encher não, isso aqui é uma base. Você vai encher uma leira para fazer coentro, seja lá qual for. Você vai colocar uma camada de mais ou menos aí 3 centímetros, como se fosse adubo de superfície. Uma camada nessa proporção é o suficiente, onde se concentra as raízes do coentro, a raiz do alface, a raiz de uma plantinha quanto essa, ó. Agora, é ideal você fazer, aqui ó, essas minhas crianças, ó. Pode fazer isso aí. Qual é o segredo disso aqui, gente? O segredo disso aqui é porque você tem um material rico em nutrientes e eu tenho um material também drenável. Se eu pegar aqui o regador, não eu vi um regador com água, é esse aqui. Bora ver se realmente ele é drenável ou não. Ó, eu vou até apilar um pouquinho aqui para ver se realmente vai ser drenável ou não. Ó, gente, você tá vendo a água acumulada aí? Então esse é o segredo do melhor substrato. Dá para você fazer, agricultor. Dá para você fazer, agricultura. E não precisa você se preocupar com o insumo de fora, né? Você tem tudo na sua casa, a cinza de madeira, o carvão vegetal. Se você não tiver com que triturar, você moe aqueles moinhos de moer milho de antigamente. Se você não tiver um moinho no pilão, se você não tiver um pilão, uma pedra. A farinha de ossos, pega os ossos que está lá na propriedade, soca fogo nesse sujeito, que aí você está tirando lá, comprometer seus animais, que vai, no caso, comprometer seus animais através de uma bactéria, e você vai transformar isso em uma farinha de osso calcinada. É só isso. As caças de ouro não joga fora não, gente. Pelo amor de Deus. A boa do café faz isso aqui, ó, deixa num lugar e curte. Aí tem esse aqui, já tem outro ali no primeiro estágio, e aí eu vou ter, e isso não tem validade depois de pronto. É só você manter a temperatura para não perder o nitrogênio. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui. Bora ver se realmente tá bom pH. Ó, esse material aqui foi botado há muito tempo. Ó a capacidade de drenagem. Ó.
Então é isso que uma planta quer. Uma terra que tenha boa absorção de ar, né? Que vai incorporar o nitrogênio e o oxigênio. E, por mais, as raízes se encarregam, né? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.